Oi pessoal, tudo bem? Paz de Cristo Jesus a todos. Estou chegando com mais uma palavra de Deus e vamos continuar falando dentro do tema o arrependimento, uma ordem de Deus para nós. Baseado aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 17 e o versículo 30 que diz: Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Olha, o arrependimento deve ser a primeira mensagem dirigida ao homem. Todas as pessoas que ainda não têm um conhecimento de Deus, da palavra de Deus, a primeira mensagem que ele deve ouvir é a mensagem do arrependimento. E de João Batista até os apóstolos houve esse método de pregação do evangelho. Primeiro se prega o arrependimento. Veja isso. O arrependimento é anunciado por João Batista. Mateus capítulo 3, versículo 2, diz assim: E dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Vê também o versículo 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. É pregado pelo Senhor Jesus, aqui também em Mateus 4, versículo 17, Jesus ele fala, desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É pregado pelos discípulos, anunciado pelos discípulos pré-Pentecoste. Veja isso, Marcos capítulo 6, versículo 12. E saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Então, lemos aqui a determinação de Deus, né? Que é o versículo base, em que todos os homens precisam ouvir a mensagem do arrependimento em todos os lugares. E esta mensagem deve ser pregada a todos os homens. A primeira mensagem a ser dirigida a todos os homens. Agora, um segundo ponto é que o Espírito Santo, ele produz arrependimento. Veja isso em Zacarias capítulo 12 e o versículo de número 10, que diz assim: E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem traspassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Então veja, o Espírito Santo, ele é o espírito de súplica e de graça, aqui em Zacarias, que há de vir sobre o remanescente fiel, né, no finalzinho da grande tribulação, onde não há mais para onde fugir. Eles têm mesmo que se entregar a Cristo. Eles vão reconhecer, até que enfim vão reconhecer que Jesus Cristo realmente é o Salvador, é o Senhor, e vão se arrepender, chorar amargamente arrependidos, porque o Espírito Santo vai produzir isso. Louvado seja Deus. Agora, um outro ponto interessante, gente, é que o Espírito Santo, ele trabalha nas faculdades
humana. Ele trabalha nas emoções, ele trabalha no intelecto e ele trabalha na vontade. Veja isso. Mateus capítulo 26, versículo 75. Observe que Pedro, ele arrependido, chorou amargamente, como é o caso aqui também que lemos em Zacarias. O Espírito Santo trabalhando, o arrependimento trabalhando nas emoções. Veja isso. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. 3 vezes me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Então, o arrependimento mexeu com as emoções de Pedro. Ele chorou amargamente. Agora, o arrependimento, ele trabalha também no intelecto. Veja o caso aqui do filho pródigo, em Lucas, capítulo 15, o versículo 17, observe bem. Diz assim: e caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Aqui ele está arrependido. E a Bíblia diz que ele caiu em si. Cair em si significa pensar, raciocinar. A besteira que fez de ter deixado a casa do pai por uma aventura que agora ele está realmente numa situação difícil, uma circunstância difícil, e agora ele se arrepende. O arrependimento vai na sua faculdade intelectual e ele raciocina e diz, o versículo 18, o arrependimento trabalha também na vontade. Então, emoção, intelecto e vontade é trabalhado pelo arrependimento e pelo Espírito Santo, quando a pessoa realmente reconhece que está errado. Veja isso. O versículo 18. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Então, Mateus 26 e 75, o arrependimento trabalha nas emoções. Vemos ali o caso de Pedro, chorou amargamente. Aqui, Lucas 15 e 17, o arrependimento trabalha no intelecto, caiu em si, raciocinou, pensou. E o versículo 18, Lucas 15, 18, o arrependimento trabalha na vontade. E aí ele diz: vou ter com meu pai. E ele se levanta e vai ter com seu pai, e ali é recebido e abraçado por seu pai. E todas as pessoas que se arrependeram dos seus pecados têm, quando então este arrependimento é sincero, passa a viver uma nova vida, passa a ter gozo e paz no espírito. Então, esta é a sua vez. Arrependa-se, deixa aquilo que te levou ao mal, à desobediência, e confesse que Cristo é o único Senhor e Salvador da sua vida, e passe a servir a este Deus, em nome de Jesus. Que Deus fale ao seu coração para a glória de Deus. Amém.